conosco. Então, assim, é importante a gente tá anotando, tá bom? Eu vou chamar já aqui a Joyce pra gente trocar uma ideia, bater um papo hoje sobre esse assunto, sobre esse tema. Hoje nós vamos basear a nossa fala no livro de Josué. Livro de Josué, a partir do capítulo 10. Tá bom, galera? E a Joyce vai trocar uma ideia. Tema aí, grandes lutas, maiores vitórias. Já chamei ela aqui. O pessoal tá chegando. Devagarzinho o pessoal tá chegando. Paz, Jesus. Paz, graça e paz. Tudo bom, minha querida? Bem, graças a Deus. Tá ouvindo? Tá longe? Tô te ouvindo bem. E minha voz ainda não melhorou muito, não. Olha, não tem problema não. A minha também não é tão bonita assim. E aí a gente vai estar hoje, galera, batendo um papo aí sobre grandes lutas, maiores vitórias. E a nossa base de texto é o livro de Josué, no capítulo de número 10. E aí o pessoal já me conhece, sabe como é que a gente tem a forma de trabalhar, e a gente vai contextualizar isso primeiro para a gente chegar no capítulo 10. Por quê? Para a gente não cair de paraquedas, senão você vai ter uma dificuldade de entender o que está acontecendo aqui no capítulo 10, e essa contextualização vai até aumentar a grandeza do milagre, do que Deus fez com aquela nação. Então a gente vai estar aí trocando uma ideia, vai nos ajudando bastante aí, contribuindo bastante com o conhecimento que ela tem aí do texto, tá bom? Mas para a gente começar, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus já pelo dia que Ele tem nos dado. Vamos pedir para que o Senhor possa nos direcionar e que vidas possam ser alcançadas por essa palavra nessa manhã. Pai, nós te damos graça por esse dia. Queremos louvar o teu nome pela oportunidade de mais uma vez estarmos, Senhor, diante da tua palavra. Aqui estão os teus filhos, eu tenho certeza que eles estão com seus corações desejantes para ouvir o que vem de ti. Nós não somos nada, nós não temos nada, tudo que temos provém de ti. Nós te pedimos nessa manhã, abençoa a nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos que estão ao alcance da nossa voz. Pai, nós te pedimos que, no nome de Jesus, o Senhor possa nos dar dias melhores, dias de paz, Pai. Nós te pedimos pela vida daqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão passando por essas terrível dificuldade que está ocasionando em todo mundo. Pai, nós te pedimos que no nome de Jesus, entra com milagre, entra com provisão, abençoa a vida dos teus filhos. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então vamos lá. Fala aí, Joyce. Dá uma abertura aí nesse livro de Josué aí. Tem para falar pra gente aí? Como a gente havia conversado, então eu registrei aqui, contextualizando a história, né? Quem era Josué? E eu botei que ele era um jovem, né? Escravo, pertencente à tribo de Efraim, que antes de se chamar Josué, ele se chamava Oséias, que significava no hebraico salvação, mas Moisés viu um grande potencial e resolveu mudar o nome, né? E botou o nome dele de Josué, ao invés de ser Oséias. E no hebraico significa o Senhor salva, né? E sabemos que existe todo um significado, né? Quando há uma mudança de nome, que Deus escolhe a pessoa, né? E eu vejo isso como não só mudança de personalidade, e além disso, mas um diferencial, né? Que Deus, quando Ele chama a pessoa, né? Ele faz uma mudança na vida da pessoa em 100%, né? E naquela época eles tinham por costume mudar o nome. Ele era um escravo, né? Que foi liberto juntamente com o povo de Israel na época do Egito, mas que Deus escolheu para ser general sem experiência nenhuma. Um general de um grande exército nômade, ou seja, sem nenhum tipo de experiência, não tinha nem sequer instrumentos para a guerra, mas que Deus providenciou tudo para o povo, né? Aqui eu escrevi como um exército nômade mal equipado, né? Josué, ele teve essa incumbência, né, de preparar um grande exército, mesmo sendo inexperiente na área, mas ele teve essa grande responsabilidade de preparar um povo escravo se tornar um grande exército.
exército, né? E além disso, Josué ele era obediente, porque eu vejo assim, como Deus escolheu Josué porque Josué era uma pessoa obediente, era uma pessoa disposta, era uma pessoa disponível, né? Estava sempre ali colaborando e cooperando com Moisés, estava lado a lado de um grande líder, observando, né, para poder se tornar talvez parecido com Moisés. E ele tinha um grande espelho, né? E eu acho que falta hoje, na atualidade, a gente ter um referencial. Josué ele tinha um referencial, que era Moisés. Mas hoje é difícil a gente ver pessoas que a gente olha e fala assim, poxa, aquela pessoa ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, quero ser como ela, quero ser como ele, né? Quero orar como ele, buscar como ele. Eu, quando me converti, tinha pessoas que eu olhava assim e me espelhava na igreja. Existiam homens e mulheres de Deus na época, isso porque eu tenho 24 anos de evangelho, mas eu via pessoas, né? Eu frequentava muitas consagrações, então eu via pessoas que Deus usava com autoridade, com poder, que hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito pouco isso acontecendo na igreja. Então, Josué tinha isso. Ele viu em Moisés um referencial, né? Tinha um espelho. É interessante demais isso aí, porque ele tinha com quem ele aprender, né? As pessoas nos quais nos espelhamos, elas exercem influência sobre nós. Então, assim, Moisés teve uma influência muito grande na vida de Josué. Ele foi alguém que fez um diferencial muito grande na vida de Josué. O André Fernandes, ele fala uma frase que eu acho muito forte e muito interessante, que ele diz que nós não devemos dar acesso a quem não dá destino para nós. Então, assim, não dê acesso a quem não te dá destino. Então, assim, Moisés deu muito destino para a vida de Josué. Ele tinha esse referencial, eu acho muito interessante, e foi escolhido porque ele era obediente, né? Porque a gente vai ver muito nesse relato aqui, nessa história, o quanto a desobediência ela nos afasta da bênção do Senhor. Na verdade, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele pela nossa desobediência. E prova disso foi que só dos que saíram lá do Egito só entrou 2, né? Josué e Caleb. Passou toda uma geração por desobediência e só entrou Josué e Caleb. E um outro ponto que eu observo aí, já entrando no capítulo 1, né, de Josué, que quando Moisés morre, né, e tudo mais, eu percebo também a questão da preparação, né? Josué ele foi preparado, ele foi forjado para aquilo, ele passou pela fase da preparação. Isso aí é muito importante, a galera que está nos ouvindo, jovem, essa fase é uma fase fundamental. Eu falei uma fala lá para o Ministério de Louvor, num dos áudios, eu disse que o tempo da preparação precisa ser maior do que o tempo da ministração. Nós temos que investir mais tempo na preparação do que na ministração. Nós temos que investir mais tempo na preparação do que na batalha. Então, assim, é fundamental a preparação. A vontade de se preparar, ela precisa ser maior do que a vontade de vencer. E Josué, ele foi preparado, ele se preparou, né? Esforça-te, tem bom ânimo, né? Capítulo 1 de Josué. Então, assim, preparação. Você tem um chamado, você foi chamado para o louvor, você foi chamado para a palavra, você foi chamado para o que for. Prepare-se então para aquilo que Deus te chamou. Dedique tempo, dedique momento de oração, momento de palavra, e com toda certeza Deus vai te usar como usou Josué. Deus falou várias vezes para ele, né, ser forte e corajoso, né? Pelo menos uns 4 ou 5 vezes no capítulo 1 Deus fala isso para Josué, né? Que Deus precisava que ele fosse forte, né? Porque às vezes a gente se prepara, mas diante da situação a gente se estaciona, né? A gente fica tão empolgado com o momento da vitória, que diante do momento difícil a gente acaba, né, como eu falei, eu acompanhei uma série de Josué e quando veio uma batalha, Caleb falou exatamente isso para Josué: Deus mandou você ser forte, né? Deus mandou você ser corajoso. Então, às vezes é necessário, nesses momentos de preparação, a gente tá com a palavra de Deus guardada naquilo que Deus falou para nós, né? Como o Senhor falou, e a gente confiar naquilo que Deus falou, né? Que Josué tinha a palavra de Deus no seu coração. E Deus falou exatamente isso: eu te mandei você ir,
seja forte e corajoso, medita na minha palavra dia e noite, porque você é que vai fazer esse povo herdar a terra, né? Então, Josué tinha uma promessa, né, a ser cumprida. Por isso que Deus fez questão, né, de incentivá-lo, de motivá-lo, porque existia uma promessa que precisava ser cumprida através dele. A promessa não anulou as dificuldades, né? A mesma história de José que a gente falou semana passada. Ele tinha uma promessa, ele tinha algo que Deus iria fazer, mas isso não impediu que passasse por dificuldade. Então, assim, a gente tem que entender, Deus tem uma promessa na nossa vida, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida? Tem, com toda certeza. Mas isso não impede que nós não passamos por aflições, tribulações. Tem gente aí se questionando nesse tempo presente, aonde está o meu Deus? Deus está no mesmo lugar, sentado sobre um alto, sublime trono, ele não perde controle de nada, né? E as aflições são para nos aperfeiçoar. E aí, saindo do capítulo 1, né, a gente vai ver diversas coisas que eles vão passando, a travessia do Rio Jordão, né, o milagre que acontece lá na muralha de Jericó, que Deus dá a vitória para eles, né? E eu até destaco aí nesse ponto aí da muralha de Jericó, que eu acho muito interessante, já no capítulo 6 de Josué, que Deus vira para Josué e fala assim, para eles, durante 6 dias, né? Durante 6 dias eles tinham que dar a volta, em volta à muralha de Jericó, em silêncio, e no 7º, somente no 7º, eles gritarem, né? E aí tem muita coisa nessa passagem aí, porque 6 simboliza o número do homem, né? A parte que o homem tem que fazer, né? Era dar as 6 voltas, e o 7º é o número da perfeição, é o número de Deus. Eles tinham que dar 7, e no último dia 7 voltas. No último dia, Deus iria fazer a parte dele, e sempre faz. E aí fica uma lição para nós, né? Nós temos que fazer a nossa parte sempre e ter a certeza que no momento certo Deus vai fazer a sua parte. E outro detalhe que eu acho lindo nisso é que Deus falou para eles: 6 dias em silêncio. 6 dias em silêncio, anote isso aí, 6 dias em silêncio. Somente no 7º vocês vão gritar e vão falar. Por que Deus pede para eles ficarem 6 dias em silêncio e só no 7º eles gritarem? Um dos grandes problemas que fez com que a nação de Israel demorasse 40 anos a entrar na terra prometida foi a murmuração. A desobediência e o outro foi a murmuração. O povo murmurava muito. Então Deus está dando uma lição para eles, falando para eles, 6 dias em silêncio, 6 dias sem falar, 6 dias sem murmurar. Somente no 7º vocês têm que gritar, porque a gente perde muitas guerras com o que nós falamos. Muitas guerras a gente vai perdendo porque sai da nossa boca, pelas reclamações, pela murmuração. A boca, que foi o maior problema deles, agora está sendo usada para ser a maneira certa de dar vitória. Então, assim, se utiliza daquilo que sai da sua boca para você ser vencedor. Para de começar a falar coisas ruins. Eu lembro até, eu falo isso muito com a minha esposa, minha mãe deve estar assistindo online. Eu, quando eu era criança, eu era uma criança muito hiperativa, eu era terrível, né? E passei por bastante coisa, mas uma coisa que eu lembro da minha mãe, as pessoas falavam, nossa, teu filho é bagunceiro, teu filho é não sei o quê. Minha mãe sempre profetizava sobre a minha vida, ela dizia, meu filho é uma benção, meu filho é uma benção, minha filha é uma benção. E assim, graças a Deus, isso se pairou sobre mim. Hoje eu me tornei uma benção, porque o que minha mãe profetizou sobre mim foi que eu era uma benção, mesmo eu na minha fase de pequeno, sendo uma criança perturbada. Então assim, o que sai da nossa boca tem muito poder. Então que sai da nossa boca palavras de vitória, palavras que vão nos dar destino, né? E eu acho, para fechar essa parte interessante, que Deus ele nos fez assim: nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Isso tem muito significado. Nós temos que ouvir mais, ver mais do que falamos. Aí fica uma lição pra gente aí nessa passagem aí. É verdade. Porque às vezes a gente perde muitas bênçãos porque falamos, né? Agimos de forma precipitada. Ou falamos, né, de forma precipitada, às vezes, que Deus nem mandou a gente falar. É interessante que a orientação que Deus dá para Josué é exatamente essa, né? Que tem que se observar o que está na lei, ou seja, na palavra. É só observar, não é? Ele não mandou ele falar nada, realmente. Mas uma das ordens era essa, observar, né? A única coisa que ele tinha que falar era referente à palavra. É a palavra que fortalece, que fortifica nossas vidas, né? Que nos dá ânimo. É a palavra de Deus que nos mantém de pé. E é interessante que Deus ele agiu de maneira
digamos hoje, dentro da psicologia, né? Que Deus também é o psicólogo por excelência. Essa questão de ficar em silêncio. E é difícil no momento de uma adversidade você manter o silêncio, porque você quer falar, né? No momento da dificuldade, o que a gente quer, às vezes, né, expressar, falar, ou até mesmo acaba reclamando, murmurando, mas Deus estava usando de psicologia com o povo. Ó, agora, nesse momento, realmente vocês vão ficar em silêncio, calado. Vão fazer o que tem que ser feito, mas de boca fechada. Porque, às vezes, a gente fala coisas que Deus não mandou a gente falar. E a gente acaba perdendo a nossa vitória e a nossa bênção. Porque se Deus mandou a gente ficar em silêncio, é para ficar em silêncio, né? Então eu também vejo isso como uma forma de Deus nos moldar, Deus nos preparando para recebermos aquilo que Ele mesmo preparou, né? Então Deus, Ele sempre nos molda, Ele nos aperfeiçoa, né? As lutas que se levantam são para mostrar para nós mesmo aquilo que a gente precisa ser. E que Deus é quem nos ensina, é Ele quem vai nos moldando. Né? Então, naquele momento ali, ele falou: vocês precisam ficar isso aí, porque vocês falam muito, vocês reclamam demais. O povo realmente, o povo de Israel era um povo muito murmurador, muito questionador, né? Isso também eu observei na série. Qualquer tipo de situação que se levantava, o pessoal questionava muito, reclamava muito, e principalmente se não concordasse com a atitude de Josué, né? Era sempre questionado por que ele estava fazendo aquilo, né? Em vez de aceitar uma ordenança do líder, ao invés de orar. Porque muitas das vezes é o que acontece, né? A gente recebe, às vezes, uma informação, uma ordem, e a gente quer questionar aquilo, em vez de aceitar aquilo e cumprir, né? Se vier de Deus, amém. Melhor ainda, porque se torna obediência. Mas se não vê e a gente fica encalado, Deus, ele vai fazer justiça se a gente, por acaso, for injustiçado, né? Beleza. E aí, depois dessa grande extraordinária vitória que Deus deu sobre a muralha de Jericó, né? O texto termina até lá no capítulo 6, versículo 27, dizendo que assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Então, assim, aquela vitória foi tão extraordinária que deu fama para eles, eles se tornaram conhecidos naquela localidade. Mas aí, em contrapartida, né, o capítulo 7 vai nos registrar algo bem, bem curioso na história do povo de Israel, porque após eles terem conquistado uma grande vitória, eles agora se veem para uma nova luta, uma nova batalha, que era o povo de Ai, né? Ai. E aí eles menosprezam aquele povo. Eles acham que, por terem derrotado Jericó, que era uma luta mais difícil, que era um povo mais forte, e aí a Bíblia vai nos dizer que eles avaliam de uma forma assim, que menosprezando, né, aquele povo. E quando chegam lá, eles são derrotados de uma forma muito vergonhosa. Uma batalha que parecia ser fácil, mas na verdade eles foram derrotados, e a gente aprende com isso, né? Até o Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer que apanhar as raposas e as raposinhas que fazem mal às nossas vinhas. Então, assim, o cuidado que nós temos que ter, não só com as coisas grandes, mas com as coisas pequenas também, e de não nos deixarmos ensoberbecermos com as grandes vitórias. As grandes vitórias, elas não podem servir para nós nos acharmos que nós somos super-heróis. Foi Deus que deu a vitória, não foi a partir do que fizeram. Eles esqueceram tanto de Deus que nem pediram direção a Deus, e aí sofreram uma derrota terrível, né? Acabaram desdenhando o inimigo, né? O inimigo, ele é um só. Mas como eu falei, a estratégia tem que vir de Deus, né, para vencer.
por mais que era um povo um pouco menor, Josué não teve, acabou, né, se acomodando, né? Ele se acomodou numa vitória e quando foi para outra batalha, né, esqueceu de consultar o Senhor. E isso é uma das coisas muito importantes, principalmente quem está na liderança, é sempre ter o cuidado de perguntar a Deus, né? Aquilo que vai fazer, principalmente que Ele está guiando o povo. Existe um trecho na Bíblia, acho que, se eu não me engano, está lá em Crônicas, não me recordo agora, mas que Salomão, ele orou, falando com Deus: Senhor, eu estou na direção desse povo e esse povo não é meu, é o povo do Senhor, né? Então ele tinha aquela preocupação em fazer algo correto, porque não era um povo que ele estava guiando por ele mesmo, não era um povo somente dele, mas era um povo de Deus, né? Então, ali Josué não estava guiando somente o povo de Israel, era o povo de Deus, né? No entanto, que uma das orações que Josué também vai fazer quando ele perde essa batalha de Ai, é que ele se preocupou em dizer: Senhor, o que as nações vão pensar com essa perda, né? Porque existe um nome a zelar, que é o nome do Senhor. Infelizmente, às vezes, quando a gente sofre alguma pena, às vezes o nome de Deus já acaba sendo desmerecido, né? Porque as pessoas falam, criticam: mas não era cristão e tá assim, e perdeu e sofreu. Existe um nome, a gente tem que se preocupar com isso também, que é o nome do Senhor, que nós estamos representando na terra, que as pessoas ali iam ver, né? Moisés também orou isso quando Deus quis destruir o povo no deserto diante de tanta murmuração, e Moisés orou da mesma maneira: Senhor, o que as nações vão dizer? Que o Senhor trouxe o povo aqui para o deserto, não teve como sustentá-lo, não teve como mantê-lo e matou todo mundo, né? Então, assim, eles se preocuparam em saber o que as nações iriam dizer de Deus, né? Se de repente o povo estava ali naquela batalha e perdeu, eles vão falar: esse Deus que eles tanto falam não é Deus tão poderoso assim, né? Esse Deus que eles dizem tanto que veneram, né? Que na série eles dizem é o Deus sem rosto, né? É um Deus que não pode dar todas as batalhas para eles, né? Mas Josué, ele ficou muito preocupado e orou. Botou os anciãos, né, que eram os representantes, os líderes de cada tribo, e se prostraram diante de Deus. E foram lá e perguntaram ao Senhor, né, o que estava acontecendo, e se humilharam, até a ponto de que Deus vai e fala: se levanta, não fica aí prostrado, porque o problema é um só, que é o pecado. Há pecado no meio do povo. É verdade. E aí, meu amigo, há uma grande... E assim, é importante a gente pontuar isso aí. Olha como é que isso é interessante, né? Primeiro, o povo é derrotado porque uma pessoa, um líder, né, ele tomou a atitude errada de não consultar a Deus. Várias pessoas são influenciadas por causa disso. E por causa do pecado de um também, olha só, toda a nação perde uma vitória. Então, assim, o pecado, ele tem esse poder, né? É interessante que a Bíblia fala, quando a gente fala de santificação, a santificação é individual, ela interfere, você não consegue santificar ninguém, mas o pecado, ele consegue fazer mal a muitas pessoas. Às vezes eu escuto jovens falando, né, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida não é sua, porque se você faz alguma coisa de errado, muitas pessoas, elas sentem o que você faz de errado. Muitas pessoas são influenciadas. Muitas pessoas, elas acabam padecendo com você, sofrendo com você. Se você está no hospital, um parente que está no hospital, ele está lá sofrendo, você está sofrendo junto. Então, assim, o pecado, ele tem esse poder. E aí eu tenho que abordar aqui um ponto importante, porque existe uma grande diferença em ter pecado e cometer pecado. Tem uma diferença muito grande, porque João vai dizer que todos nós somos pecadores. Todos nós, né? Mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. Todos nós somos pecadores, né? A nossa raiz pecaminosa. Mas existe uma diferença entre ter pecado e existe uma diferença entre cometer pecado. É o prazer em cometer pecado, em viver uma prática de pecado, né? É o iníquo. E infelizmente, no nosso meio, né? meio cristã ainda acontece muito isso, pessoas que vivem uma prática de pecado, né? E aí só pensa tanto em si que
só vem à tona, só é exposto quando é descoberto. Isso revela uma coisa para nós. Isso revela que essa pessoa, ela não estava nem um pouco voltada para Deus, ela estava voltada simplesmente para o eu próprio, né? Isso é muito perigoso, porque não só deixa essa pessoa derrotada, mas todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, precisamos tomar muito cuidado. Pecar, nenhum de nós estamos isentos em pecar. Agora, a diferença é continuar na prática do pecado. Isso gera morte. Isso vai nos levar para o inferno. Verdade. E traz consequências para toda uma congregação, né? Um povo todo pereceu, né? Gente que perdeu até a própria vida por conta do pecado de um só, né? Agora tem um detalhe aí. Quando o povo busca a Deus, quando o povo vai e encontra Deus, o pecado não fica encoberto. E aí tem uma coisa muito forte para nós, eu que sou ministro da casa de Deus, para nós que somos ministros da casa de Deus. Porque tem muito pecado encoberto. A culpa não é só de quem está pecando, a culpa também é dos ministros, que às vezes falta de nós, não é porque nós estamos em pecado, mas falta de nós uma busca mais incessante. Porque se nós buscarmos a Deus em verdade, não tem como o pecado ficar encoberto. Quando Josué ele buscou a Deus, ele se prostrou, ele rasgou o manto, né? A Bíblia fala que Deus veio e falou com ele. Então falta uma atitude nossa. Ananias e Safira, eles tentaram, amigo, se levantaram lá, meu amigo, mas não tinha como ficar de pé, porque o nível da busca daqueles apóstolos estava muito alto. Quando o nível da adoração, quando o nível da santidade é muito alto, o pecado não consegue ficar encoberto, porque Deus revela ele. Então, assim, fica uma lição para nós. Se nós buscarmos mais a Deus, se nós voltarmos mais para a palavra de Deus, com toda certeza aquilo que está encoberto vai ser revelado, porque Deus há de nos revelar. Na presença de Deus o pecado não prevalece, né? Não tem como prevalecer. Por isso que era sempre importante, quando eles iam para a batalha, eles levavam a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, né? E é importante porque aquela presença ali significava que não poderia ter o pecado. E o interessante é que mesmo eles indo com a arca, que era a presença de Deus, a arca só estava ali com os sacerdotes, mas não estava com a presença na batalha. Por isso que o povo veio na derrota, né? Então, é impossível, né? Na presença de Deus ter pecado. Por isso que, como já foi dito, né? O exemplo de Ananias e Safira, né? Existia uma santidade tão grande ali que o pecado foi desvendado na hora, né? Então, hoje... É muito difícil, às vezes, a gente ver isso na igreja, porque, infelizmente, o nível de santidade está caindo, né? Eu acho que pode-se dizer assim. Olha aí. Estão deixando, né, de buscar ao Senhor com a mesma intensidade que buscavam antigamente, né? Aí, no caso, eles levantaram, se santificaram, né? Santificaram, a gente já entra no capítulo 8, já correndo para a gente entrar no 10. A história vai falar no capítulo 8 que Ai agora é destruída, é tomada. Por que é destruída? Porque eles agiram de forma diferente. Agora Josué consultou a Deus, né? Deus dá a ordem para eles, né? E engraçado que na primeira batalha eles foi tanta soberba que Josué, eles foram com 2.000, né? Alguns milhares de pessoas para derrotar o inimigo. E agora Deus manda aí todo o povo, né? Mesmo sendo uma nação fraca, Deus fala, vai todo mundo para a guerra, entra todo mundo na guerra. E aí eles saem vitoriosos, né? Porque agora eles voltaram-se para Deus. Meu irmão, a gente já passou-se mais de 2.000 anos, mas a Bíblia continua sendo a mesma, os preceitos continuam sendo o mesmo. Se nós nos voltarmos para a palavra, as raízes da igreja continuam sendo o mesmo. É a palavra, é a oração, é voltarmos para Deus. Voltamos para Deus, seremos vitoriosos nas nossas guerras, nas nossas lutas. E foi o que aconteceu com eles. E aí a gente entra no capítulo 8 ainda, e Josué ele edifica um altar ao Senhor. Ele edifica um altar ao Senhor, que é um outro ponto importante que a gente precisa aprender. Ser gratos a Deus pelas vitórias, né? A gente, às vezes acontece muito conosco, a gente pede, clama a Deus, busca a Deus incessantemente para Deus fazer um milagre, né? Vai me lembrar agora dos 10 leprosos, né? 10 receberam o milagre, somente um voltou para agradecer.
E a gente não tem essa gratidão de lembrar do que Deus fez, da maravilha que Deus fez. E aí Josué agora ele está agradecendo a Deus pelo grande favor que Deus fez por eles. E aí a gente entra no capítulo 9. Sim, foi reconhecimento, né? A Bíblia diz que em tudo temos que dar graça. E Josué ali, ele fez isso, né? Ele reconheceu que verdadeiramente o Senhor era com eles, mas que era necessário, antes de tudo, consultá-lo e buscá-lo, né? Foi onde Deus deu outra estratégia, né? Que era totalmente diferente do que ele teve na de Jericó. Show. Aí, o capítulo 9, né? A gente entra naquela questão do engano, né? Que Josué teve. Comenta aí pra gente. Sim, foi os gibeonitas, né? Descobriram a fama, né? Do povo de Israel, que eles ganhavam todas as batalhas, venciam todas as guerras e queriam lá saber, né? Todas as suas estratégias. E chegaram lá, o interessante que era um rei, né, uma pessoa de bastante influência, mas que chegaram como se fossem mendigos, né, pobres, pessoas com roupas velhas, com coisas velhas, e chegaram diante de Josué alegando ser uma pessoa de um povo muito distante, que não eram cananeus, que não eram inimigos, né, tentando enganar a Josué. Josué, né, de certa forma, acreditou no sentido de que eles estavam ali para somar e que queriam realmente conhecer o verdadeiro Deus de Israel. Então ele vai fazer ali uma espécie de um compromisso com eles, dizendo que ia preservar a vida deles, que não ia, né, tirar a vida deles ou fazer qualquer coisa que seja de mal, e permitiu com que eles ficassem ali com eles em Gilgal. Que diante daquela situação ali, como nada fica oculto diante de Deus, Josué vai descobrir que aquele povo ali, na verdade, era um povo inimigo, era um povo que queria, né, saber as estratégias do povo de Israel, e eles vão servir como escravos do povo de Israel. Deus vai manter eles ali, né, durante toda a sua vida, como pessoas que vão ser cortadores de lenha e carregadores de água, né? Porque não tem como enganar o povo de Deus, né? Um líder que está atento à sua função, Deus sempre revela o que está em oculto e o que está escondido, né? Como já foi dito. Então aqueles gibeonitas não ficaram, né, sobressaindo diante de Josué, mas pelo contrário, serviram como escravos para o povo. É interessante isso aí, que Josué ele faz uma aliança com esse povo, né? E ele faz uma aliança sem consultar a Deus e coloca o nome de Deus no negócio, né? Com o povo. Antes de ele pedir de novo direção a Deus, ele faz uma aliança com os gibeonitas, né? Que estavam enganando eles, né? Mas o que eu acho interessante é duas coisas. Primeiro, que é possível a gente fazer as coisas para Deus sem Deus. Ele acha que está fazendo as coisas tudo correto, mas Deus não estava no negócio. Mas mesmo assim, né, a história vai nos dizer como ele se estabeleceu com uma aliança com o nome de Deus. Deus ele firmou aquela aliança, né? Porque a gente vai entrar já no capítulo 10, que é a parte que a gente escolheu como tema, que eles se levantam reis contra essa nação, né, dos Gibeonitas, e como Josué tinha feito essa aliança, e o nome de Deus tinha sido estabelecido como aliança, Deus entra na guerra com eles, né, nessa batalha com eles. E aí é uma guerra, com toda certeza, uma das guerras mais difíceis que a nação de Israel viveu, o povo judeu teve, uma das guerras assim, mais complicadas que eles tiveram, né? Uma batalha assim, uma luta muito difícil, né? Josué 10, versículo 5, né? E interessante que é a misericórdia de Deus, né? A graça de Deus, né? Ele fez aquela aliança, Deus não tinha falado para ele fazer aliança com ninguém, mas Deus entra com ele, Deus é misericordioso conosco,
né? Mesmo nós não merecendo, ele tem sempre entrado nas nossas guerras, mas eu destaquei aqui o nível da dificuldade dessa guerra. Olha o nível da dificuldade. Eram 5 nações, né, 5 reis que se juntaram contra eles. O local da batalha era uma área do inimigo, era uma área muito difícil, porque é uma área que eles conheciam, uma área montanhosa, né? É tipo assim, a galera que joga futebol e sabe, e assiste futebol sabe, é tipo vou pegar um time aqui do Brasil e jogar lá na altitude, né? Aumenta o nível de dificuldade, tem torcida contra, né? A questão da respiração e tal. Eles estavam vivendo essa dificuldade porque estavam numa área que não era uma área deles, né? As cidades eram das cidades mais bem armadas que se tinha na região do sul. Então, assim, era uma cidade muito forte, né? A dificuldade era tão grande dessa questão da localidade que entra ainda naquela parte que Josué pede, faz uma oração para que o sol e a lua parassem, né? Porque ele sabia que se a noite chegasse seria mais uma dificuldade, estando num lugar que ele não conhecia. Imagine se a noite chegasse. Então, assim, foi uma guerra muito difícil, muito complicada, e que Deus, né, aí entra o tema que a gente falou, grandes lutas, mas vitórias maiores virão porque Deus estava com eles. Era uma luta até um tanto quanto injusta, né, porque eram 5 reinos contra um só, mas como para Deus não existe isso, né, para Deus não tem impossíveis, né, pode se levantar céus e terra, né, mas quando é em favor do seu povo, né, nosso Deus, ele é o suficiente. Foi o que Eliseu disse uma certa vez, que maior que está conosco do que os que estão com eles, né? Então não importa quem estão com eles, o que importa é quem está conosco. Quem é que vai estar nos ajudando nessa batalha? Se é o Senhor dos Exércitos, ele é o forte na batalha, né? Ele é o Rei da Glória. Então, com ele não existe batalhas perdidas. Com Deus não existe batalhas não garantidas, né? Mas a gente tem certeza que quando a gente entra numa batalha com Deus, a vitória já é certa, né? Porque é ele quem peleja por nós. Ele diz, eu pelejarei por vós e vos calareis. Né? E foi exatamente o que aconteceu, porque mesmo naquela batalha com uma grande quantidade de homens, né, lutando, nós vimos que nessa guerra aqui, no capítulo 10, no versículo 11, diz que mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Né? Deus pelejou pelo seu povo, mandou chuvas de pedra para poder matar aquele grande exército, enquanto que o tempo, né, tinha sido parado para poder eles continuarem pelejando. Então, o Senhor, ele sempre entra no meio da batalha para nos ajudar, né? Por mais que diante dos nossos olhos esteja a situação difícil, né? Fora do nosso controle, porque ali estava fora do controle do povo de Israel. Josué não tinha condição nenhuma, né? O exército de Israel muito menos de vencer aquilo ali. É impossível para um exército, né? Era mais ou menos a história de Gideão. 32 mil homens era muito, mas Deus fez com 300, né? Porque Deus, ele quer mostrar que a vitória não está em nós, né? A vitória não está na nossa capacidade, né? Mas sim confiar no Senhor dos Exércitos, que é o Senhor da batalha, né?
E é nesse nível que Deus gosta de entrar, né? No nível quando tá tudo difícil, quando é impossível, quando parece que não vai dar. É aí que Deus ele gosta de entrar em ação, né? É o que eu estava falando. Tem a nossa parte que nós temos que fazer, né? E tem a certeza, meu irmão, quando chegar na hora de Deus fazer a parte dele, ele é especialista em fazer a parte dele. Deus ele sempre vai estar, nem que seja na última hora. Eu prego essa mensagem falando quando Jesus ele vem andando sobre as águas. Eu acho lindo demais porque o versículo vai dar duas informações importantíssimas, que era a quarta vigília da noite e que os discípulos estavam fadigados. Então, olha só, Jesus vem no último estágio da noite, no último momento, e os discípulos já estavam muito cansados, já estavam muito fadigados. E aí Jesus vem andando sobre as águas. Isso quer dizer o quê? Até o momento que nós temos que fazer a nossa parte, remar, fazer força, né? Nós fazemos, mas temos a certeza que Deus ele vai vir, vai chegar até de uma forma extraordinária, a forma que a gente menos imaginar, ele vai chegar para nos dar vitória. Porque olha como é que Deus fez, cara. Eles jogaram saraiva, né? Pedra de saraiva. O que é isso? É granizo. Choveu granizo naquele dia lá. Foi uma forte chuva de granizo e Deus começou a batalhar por eles. E aí o texto, né, vai dizer assim, foram muito mais os que morreram, né? Pela saraiva, né, pelas pedras, do que os filhos de Israel mataram por espada. O que Deus estava querendo dizer? O que Deus fez foi muito maior do que o que o povo pelejou. Então, assim, o que Deus vai fazer sempre vai ser maior do que o que a gente vai fazer. O que a gente faz é muito pequeno perto do que o Deus... que Deus faz. Então a gente tem que ter certeza e convicção em Deus que em meio a essa guerra, parece que a gente não está... Porque a gente está guerreando, eles estavam guerreando. Talvez eles nem tinham percebido. Só foram parar para perceber depois que pararam, rapaz, como é que foi aquilo, né? Talvez não estavam percebendo que estavam envolvidos com a guerra. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente está envolvido em meio à luta, em meio às aflições, a gente não percebe. Mas Deus está guerreando, Deus está entrando, Deus está abrindo um caminho, né? E a gente está vivendo uma guerra que é espiritual. Gente, presta atenção nisso. O coronavírus tem muito a ver com a questão espiritual, porque a gente está guerreando com algo que a gente não está vendo. A gente não vê. Alguém está infectado, você não sabe. Então, assim, é uma guerra que a gente não está vendo. Então, assim, reflete muito com o reino espiritual. A gente não está vendo, mas Deus está guerreando por nós. Deus está entrando na frente, Deus está quebrando corrente, abrindo caminho. Deus está no controle da nossa vida. Amém. Deus ele é fiel, né? Ele é especialista em nos surpreender, né? E ele sempre entra naquele momento que a gente vê que já não tem mais condição, aí Deus vai lá e chega, né? Foi o que aconteceu mais ou menos ali com o povo, que quando Josué viu que estava grande aquela batalha e o tempo estava sendo findo, ele vai lá e faz aquela oração pedindo ao Senhor que o sol se deteve, né, em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. Então a gente vê ali que ele percebeu que estava fora da condição dele. Ele falou assim, eu creio que a oração de Josué deve ter sido, Senhor, se o tempo agora se findar, nós vamos perder essa batalha. Então ele foi lá e usou o último recurso dele, que era pedir que o tempo parasse, né? Ele estava pelejando, ele manteve a guerra, mas ele viu que o tempo estava findando, né? A noite estava chegando. Então ele falou, vamos continuar, mas para isso é necessário que o tempo continue claro. Porque se escurecer, nós vamos perder essa batalha, né? Então Deus foi vendo ali a fé de Josué, que se manteve constante, né? Ele poderia falar, não tem mais jeito, o tempo está acabando, vamos ficar no escuro, vamos morrer. Não, mas ele orou e falou, Senhor Deus do tempo, agora segura esse tempo aí pra gente continuar pelejando. Ele queria fazer ainda a parte dele, que era lutar. E ele fez, né? E foi naquele momento ali que o Senhor deteve o sol e a lua e que se apressou. Ele diz que por quase um dia inteiro, né? Por quase um dia inteiro
eles ficaram lutando, mas o Senhor abençoou, porque diz que o Senhor pelejava, versículo 14 diz que não houve dia semelhante àquele, nem antes e nem depois, né? Porque o Senhor pelejava por Israel, né? O Senhor peleja por nós, né? O Senhor faz aquele dia ser único e exclusivo para nós, né? Porque Ele peleja pelo seu povo, né? Ele se mantém firme ali, né? Com aqueles que perseveram junto com Ele, né? Que creem naquilo que Deus vai fazer, né? O povo ali estava lutando e sabia que Deus era o Deus de Israel, né? Porque não tinha capacidade nenhuma. E Josué viu isso com seus próprios olhos, né? Glória a Deus. Grandes lutas, maiores vitórias. Só um detalhe aí, um adendo aí, tem uma questão teológica aí que é muito discutida, né, nesse capítulo 10, no versículo 12, né, do sol parou, né? Tem muitas questões ali, alguns até se utilizam desse versículo aí para dizer que a Bíblia contém erro. Presta atenção nisso que eu vou te explicar aqui agora, rapidamente. Não dá para a gente entrar muito por causa do tempo, mas a Bíblia não contém erros. Primeiro a gente tem que entender que a ciência ela vem depois do que a Bíblia foi escrita, né? O que Josué está escrevendo ali, relatando, ele está usando uma linguagem que é para o povo, né? Mas se a terra parasse, entraria uma desordem, tarará, a gente sabe que o que gira o que gira é a terra, não é o sol e a lua, tal, entra todas essas discussões, né? Mas eu não quero entrar aqui essa questão para tentar provar nada. Eu tenho certeza que o dia foi prolongado. Como? Eu não sei explicar. Por quê? Porque é fé. Nós temos que crer no que Deus pode fazer. Deus é criador de tudo, do universo. Não tem nada que Ele não possa fazer. Tudo veio da mão dele. Então, assim, existem várias teorias tal, que vão tentar provar quem é ateu, a quem não acredita. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você que está me ouvindo aí, que está assistindo. Deus nunca se preocupou em tentar provar nada. Você não vai ver Deus na Bíblia escrevendo, e Deus fez isso para provar. E Deus não tenta provar nada a ninguém. Isso é fé. É fé que nós temos que ter em Deus, no que Deus pode fazer, da forma que Deus pode agir. Então, assim, fica uma lição para nós. Não dá para se descrever, porque ninguém explica a Deus o que aconteceu naquele dia, como foi. Ninguém sabe. Uma coisa eu tenho certeza. Deus agiu de forma extraordinária. Se Ele tiver que parar, o tempo ele vai parar. Se Ele tiver que andar sobre as águas para nos abençoar, Ele vai nos abençoar, porque Deus é Deus poderoso na guerra para nos dar a vitória.
Valeu. Ele é quem controla tudo, né? Ele é o dono da física, da geografia, das ciências, da biologia. Ele que fez os céus e a terra. Então, realmente, Deus não precisa dar satisfação para ninguém do como ele faz, né? Ele é o criador de tudo. Então, não tem como explicar a Deus. Isso que é o diferencial dele, né? Não tem explicação. Todos os outros deuses a gente vê que eles se explicam. Mas nosso Deus, ele não precisa, porque ele é dono de tudo, né? Ele faz o que bem lhe apraz. Certa vez, Jesus, ele falou isso numa parábola, né? Quando ele foi pagar aqueles homens que foram trabalhar na vinha em horários diferentes, e o que começou a trabalhar cedo reclamou daquele que foi trabalhar mais tarde, né, e recebeu o mesmo salário. E Jesus falou para ele assim: ué, o salário não é meu, eu dou o que eu quiser para quem eu quiser. Então ele faz o que ele quiser, né? Deus ele que é o dono de tudo. Joyce, obrigado aí pela contribuição, tá? Foi um papo muito relevante, acredito que as pessoas foram edificadas. Vi aqui o pessoal comentando muitos comentários, pessoal deixando palavras bem interessantes aqui. Obrigado aí, galera, que acompanhou a gente, tá? Agradeço aí pela tua participação e contribuição, e fica a frase aí, né? Grandes lutas, maiores vitórias. É isso aí. Deus abençoe sua vida, tá bom? Fica na paz. Paz.